Olá, sejam bem-vindos. Eu, Luciana Strauss, apresento o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USA Intermunicipal de Ourinhos. E convido você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USA Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é o órgão responsável pela condução deste programa. E hoje continuaremos a abordar o tema As Viagens de Allan Kardec. E para nos ajudar a explorá-lo um pouco mais, convidamos Maria Aparecida Casagrande, colaboradora do Movimento Espírita em nossa cidade. Seja bem-vinda, Cidinha. Obrigada, bom estar aqui novamente contigo. Cidinha, o primeiro questionamento nosso, que pedimos aí a sua colaboração, é: qual a postura de Allan Kardec diante dos desafios do espiritismo nascente? Ao longo das viagens que Kardec fez, como a gente se referiu no outro encontro, ele se deparou com vários tipos de adversários às ideias esposadas pelo Espiritismo, os quais se acham ainda presentes na atualidade, né? A gente ainda encontra pessoas que são contras, né? Então, dentre esses adversários, podemos citar os fanáticos religiosos, os céticos, os malévolos, os incrédulos, entre outros, que procuravam de toda maneira entravar a marcha do espiritismo nascente. Certamente, o posicionamento de Kardec diante de algumas situações que surgiam nessa fase inicial do espiritismo constitui exemplo significativo para os espíritas de todas as épocas. Então, se a gente seguir a mesma postura que Kardec fez, válida para os nossos dias em muitas situações, a gente tem muito a ganhar. E qual foi esse posicionamento? O seu posicionamento de Kardec foi ficar em silêncio relativamente aos ataques sofridos, tendo com essa atitude de silêncio encontrado aprovação unânime, haja vista as cartas de felicitações que diariamente ele recebia a este respeito. Em vários discursos que foram pronunciados, aplaudiu-se favoravelmente a moderação que Kardec apresentava. Um deles, entre outros, dizia: a malevolência dos vossos inimigos produziu resultado inteiramente contrário ao que esperavam, o de engrandecer aos olhos dos vossos numerosos discípulos e de apertar os laços que os unem a vós. Por vossa indiferença, mostrais que tendes consciência de vossa força. Opondo mansidão às injúrias, dais um exemplo que saberemos aproveitar. Kardec era muito sábio, né? É isso mesmo, né? E qual o comentário de Kardec sobre os ataques dos adversários? Kardec dizia assim, que os ataques que foram feitos contra a sua pessoa, os ataques pessoais, jamais o abalou. Outro tanto não se pode dizer dos que são dirigidos contra a doutrina. Contra a sua pessoa ele se quietava, mas contra a doutrina em alguns ele se manifestava. Algumas vezes respondemos diretamente a certas críticas quando isso nos pareceu necessário, a fim de provar, se preciso for, que sabemos entrar na liça, que sabemos enfrentar um desafio. E o teríamos feito com mais frequência se houvéssemos constatado que esses ataques traziam prejuízo real ao espiritismo. Mas quando ficou provado pelos fatos que, longe de prejudicá-lo, serviam à causa, louvamos a sabedoria dos espíritos, empregando seus próprios inimigos para propagar a doutrina e, graças à censura,
fazendo penetrar a ideia em meios onde jamais teria penetrado pelo elogio. Este é um fato que nossa viagem constatou de maneira peremptória, uma vez que, nesses meios, o Espiritismo recrutou mais de um partidário. Quando as coisas caminham por si sós, por que, então, se bater em ataque sem proveito? Então, Aí mostra a sabedoria, né? que você vai ficar batendo, né, brigando com coisa que não precisa, se aquilo mesmo já estava fazendo com que o espiritismo se propagasse, demonstrasse, né, e adquirindo adeptos. É, né? Então, é isso mesmo. E qual foi a postura de Allan Kardec diante dos médiuns interesseiros? Naquela época ele encontrou vários, como ainda existem muitos. A ação de médiuns interesseiros, ou seja, aqueles que se utilizam do espiritismo motivados por algum interesse pessoal, também foi objeto de profundas reflexões por parte de Kardec, junto aos grupos dessa filosofia nascente. Não pretendo, ele dizia, absolutamente dizer que entre os médios interesseiros não existam muitos que sejam interessados, desculpa, não existam muitos que sejam honestos e dignos de estima. Mas a experiência tem provado a mim e a tantos outros que o interesse é um poderoso estimulante para a fraude, porque se quer ganhar dinheiro. No entanto, se os espíritos não ajudam, o que acontece muitas vezes, já que não estão por conta de nossos caprichos, a astúcia, a esperteza fecunda em expediente, quer dizer, o médium, ele inventa, né, já que os espíritos não me dão assistência, logo encontra facilmente meio de supri-los, que ele mesmo faz. Kardec ainda continua. Para um que agir lealmente, haverá 100 que abusaria e prejudicaria o espiritismo em sua reputação. Por isso, os nossos adversários não perderam a ocasião para explorar, em proveito de suas críticas, as fraudes que puderam testemunhar. Kardec ainda destaca, ao lado da especulação material, há aqui se poderia chamar especulação moral, isto é, a satisfação do orgulho, do amor próprio. É o caso daqueles que, mesmo sem interesse pecuniário material, julgavam fazer do espiritismo um pedestal honorífico para se porem em evidência, para se aparecerem. Ainda temos casos assim, né? É verdade. E Cidinha, sobre a questão dos adeptos que se afastam do espiritismo por algum motivo pessoal, após fazerem parte de suas fileiras também, foi tratada por Kardec em suas E viagens. Isso mesmo, essa questão dos adeptos que se afastam do espiritismo por motivo pessoal, depois de estarem participando, também Kardec também tratou em suas viagens. Então, Kardec, muitas vezes, ele era censurado por nada fazer para trazer novamente ao espiritismo as pessoas que se afastavam, né? As pessoas participavam, depois se afastavam, e alguns censuravam porque ele não ia atrás, digamos assim, né? E ele mesmo, Kardec, esclarece: os que vêm a mim, fazem-no porque isto lhes convém. É menos por minha pessoa do que pela simpatia aos princípios que professo. O próprio Kardec, ele continua: os que se afastam, fazem-no porque não lhes convenho, ou porque não concordam com a nossa maneira de ver as coisas. Por que, então, eu iria contrariá-los, impondo-me a eles? Parece-me mais conveniente deixá-los em paz. Aliás, eu não teria mesmo tempo para isso, pois, como é sabido, minhas ocupações não me deixam um instante de repouso. Ele era muito ocupado para ficar atrás de pequenas coisas, né, nesse sentido. Orgulho, desprezo por outrem? Seguramente não. Não desprezo ninguém. Lamento os que agem mal
e peço a Deus e aos bons espíritos que façam renascer neles os melhores sentimentos. Eis tudo. Ele ainda continua. Se voltam, se essas pessoas voltam, são sempre bem-vindos, mas correr atrás deles jamais o faço, em razão do tempo que reclamam as pessoas de boa vontade. E depois, porque não concedo a certas pessoas a importância que elas se atribuem. É sabedoria demais. E a gente É podia ter essa. muito, né? É muita sabedoria. A gente precisa um pouquinho dessa sabedoria dele, né? É verdade, porque pensa bem, né? Até faz respeito o outro, quer voltar, está sempre de porta aberta, É, mas vai atrás, porque ele vai perder tempo, porque tem mais gente que queria conhecer de boa vontade, né, do que é, conhece. E depois tem é, pessoas que realmente se atribuem muita coisa, fica, né? Se acha o bambambam. Bam, bam. Então, eu é, acho a cultura dele bem bacana. é isso mesmo. E mais uma vez, Cidinha, agradecemos aí por essa lição, né? Esse esclarecimento que Kardec continua a nos dar, e você vem aqui para explicar para nós mais um pouquinho. Muito obrigada pela participação. Foi um prazer, Luciana. Até a próxima, viu? E nós despedimos, desejando a todos que nos assistem que as bênçãos de Jesus, a paz, atinja todos os corações, todos os lares, que os amparem. E até o próximo programa. Foi um privilégio estar em sua companhia. E se você gostou, vai lá, compartilhe, curta.